Pois não, depende das opiniões. Capitão, capitães. Glória a Jesus. Amém. Deus é bom. Graças a Deus. Deus é muito bom, não é? A Bíblia diz assim: provai e ver que o Senhor é bom. Provai e ver que o Senhor é bom. Nós temos realmente que provar e ver que Ele é bom, que é para podermos viver com base na confiança que nós depositamos nele. Não é? É bom estarmos aqui. Nunca é demais nós conhecermos a bondade de Deus. Ele não é bom, Ele é muito bom. Amém? Quer saber uma coisa? Vocês estão bem? Sério? Ou é para fazer jeito? Mais uma vez, considerado sentar à igreja, considerar a Deus. Agradeço que entramos em Bíblia, em Hebreus, não, Hebreus 10, vamos ler do versículo 19. Hebreus 10, 19. A palavra de exortação. Segurados na fé. Ficarmos firmes na rocha. Vamos abrir. Hebreus 10. Bem, vamos ver. Glória a Jesus. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua casa. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, seguiremos com verdadeira oração, com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Que tenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque Ele é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas ações. Amém. Amém. Glória a Deus. Garganta falhou, garganta falhou. Um bagaço. Deus é maravilhoso, não é? Deus é muito bom. Vamos nos pôr de pé. Aleluia! Louvado seja o nome de Deus, amém? A Bíblia diz para nós nos alegrarmos nele, amém? Às vezes nós, por tomarmos consciência do poder que a palavra tem, ouvimos os ditos do mundo e o mundo diz que as tristezas não pagam dívidas, eles têm razão, não é? Agora, Jesus, vamos alegrar em Deus que Ele é realmente o Deus da nossa salvação, amém? Glória a Jesus. 1, 2.
que eu aprendi na igreja, muita gente cantava isto erradamente porque percebia mal a letra. Então havia muitos que cantavam assim: Pai, faz som, som. Como não havia, como nós temos hoje aqui a nossa tecnologia que passa a letra aqui em rodapé, então as pessoas como não ouviam bem, então este canto é assim: Pai, faz-nos Pai, faz-nos para que o mundo saiba que enviaste teu Filho. Pai, faz-nos Pai, somos Para
Nós estamos aqui por ti, Senhor, pelo amor que tu nos tens. Estamos aqui reunidos na tua presença para partilhar da tua palavra, para colhermos também de ti o favor e para te tributarmos a ti louvor e adoração, Senhor, que este é o nosso culto racional, Senhor. Louvor e adoração. Nós louvamos-te e adoramos-te porque sabemos o que estamos a fazer. Sabemos que não há outro além de ti, Senhor. Sabemos que tu és o nosso Deus único, vivo e verdadeiro, Senhor. Então te damos toda a honra e toda a glória pelo privilégio de nos podermos dirigir a ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Dê a Deus toda a glória. Podem se sentar, irmãos. Vamos partilhar um pouco a palavra de Deus. Glória a Jesus. Eu senti no meu coração, como nota introdutória, trazer um pouco daquilo que nós abordámos na sexta-feira à noite, que eu considero importante para desmistificar certos e determinados conceitos de fé e de milagres. Estás a assobiar e tu calas-te. Quem manda aqui sou eu. Vocês, graças a Deus, têm ouvido, não é? Eu quero partilhar convosco uma palavra que veio ao meu coração durante a semana que passou e queria só, como nota introdutória, não vou deter muito neste tema, mas eu considero que é importante e é pertinente. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em João 5. O tema que me traz hoje é haver em nós um só coração e uma só alma. Amém? Esta é a estrutura da igreja. A estrutura da igreja é um só coração e uma só alma. E isto foi a obra do Espírito Santo. Amém? Foi a primeira obra e foi a obra grandiosa do Espírito Santo através do santo nome de Jesus, fruto da promessa, fruto primeiro da profecia de Joel e depois da promessa que Jesus disse que não nos deixaria órfãos, mas que enviaria o seu Espírito Santo. E então, nós somos fruto dessa promessa, nós estamos a desfrutar desse benefício, dessa promessa, amém? Do Espírito Santo. Há um Espírito novo em nós. E então, a propósito disso, João 5, eu queria só como nota introdutória, vamos ler só apenas uns versículos e não os vamos trabalhar muito, porque nós já mexemos com estes versículos na sexta-feira à noite, mas eu considerei, uma vez mais, importante falar disto. Muitos têm falado acerca do tanque de Betesda, muitas crenças se têm desenvolvido à volta do tanque de Betesda. Hoje em dia fazem seguidos com o tema do tanque de Betesda e da agitação das águas, considerando que isso foi obra de Deus. Mas a Bíblia prova que o anjo que descia não era da parte de Deus, aquilo que acontecia em Betesda não era de Deus, e se algum milagre aconteceu, ninguém o sabe. Porque aquilo foi uma gíria que correu, foi uma crença que foi desenvolvida em torno de um tanque. Porque a Bíblia não diz em lado nenhum que o anjo que descia era um anjo de Deus. E se por acaso algum anjo descia? Isto era uma crença judaica, isto não tem nada a ver com fé, porque se tivesse a ver com fé, eu deixava de ser cristão. Digo-vos honestamente. Digo-vos aqui de caras. Se aquilo que acontecia no tanque de Betesda era por obra de Deus, eu não queria um Deus assim. Eu não queria um Deus assim. No capítulo 5, no versículo 1, diz assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus. Portanto, eu estou a ler João 5, 1. Passadas estas coisas, e isto é para nós termos a consciência de como é que as crenças se desenvolvem. Nós estávamos em adoração, eu sabia o que vinha pregar, mas passou um filme na minha mente para ilustrar o seguinte: o que é que se passa em Fátima? Foi desenvolvida uma crença de que houve uma aparição. E através dessa aparição vocês agora vão a Fátima e aquilo é um verdadeiro shopping center. Aquilo é um verdadeiro centro comercial. Aquilo é um negócio. Aquilo não tem nada a ver com fé. Aquilo tem a ver com uma crença que foi desenvolvida e que foi sendo passada de geração em geração. Mas entretanto houve padres católicos que se rebelaram e um deles escreveu um livro que eu acabei por ler, que se intitulava Fátima Desmascarada. Aquilo foi tudo um negócio para desenvolver uma zona pobre. A aparição não aconteceu, nada daquilo aconteceu, mas a crença ficou instalada. E como se não bastasse, o diabo tira de partido dessa situação, quis instituir Fátima como a rainha de Portugal. Oh, mas eu só aceito um rei, Jesus. Amém. Jesus é o rei da minha nação.
Amém? Jesus é rei. Ele é rei. Agora, eu estou contra o povo. Eu não estou. Eu sinto compaixão do povo. Em Betesda foi o que aconteceu. Jesus sentiu compaixão das pessoas que ali estavam. No capítulo 5 diz assim: passadas estas coisas havia ali uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Eu já ouvi muita gente dizer que por causa daquilo foram feitos 5 pavilhões. Não, o tanque existia e os 5 pavilhões já lá estavam. Aquilo não foi feito para isso. Enquanto que a Basílica de Fátima foi feita para albergar as multidões e aquela gente toda, aquilo é uma autêntica ostentação, porque aquilo não foi feito para Deus, foi feito para os homens. O tanque de Betesda foi criado com outro objetivo. Não foi criado para curar ninguém, foi criado para purificar os animais que iam para o sacrifício. Porque o tanque de Betesda estava junto à porta do templo, que era a porta intitulada por Porta das Ovelhas. Então o que é que acontecia? Os animais que eram para ser sacrificados, que eram para ser apresentados em sacrifício no altar, eles passavam primeiro pelo tanque de Betesda para serem lavados, para serem purificados, e então entravam pela Porta das Ovelhas e iam ser sacrificados como holocausto. Esse era o propósito do tanque de Betesda. O tanque de Betesda nunca foi criado para curar fosse quem fosse. E então o que é que acontece? Diz assim: ora, existe ali junto à Porta das Ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, diga comigo, cegos, coxos, paralíticos. Esta era a característica dos que lá estavam. Claro que podia haver outro tipo de doenças, não vamos agora escamotear isso, nem nos vamos deter nisso, porque aquilo que eu quero trazer é superior a isto. Porquanto o anjo descia, quando a Bíblia fala em anjo, normalmente fala ou anjo com letra grande, porque é de Deus, ou diz o anjo do Senhor. Mas aqui a Bíblia não fala do anjo do Senhor, fala descia o anjo. Ou seja, ouvia-se dizer que um anjo de X em X tempo, ou seja, não havia um tempo determinado, como se, então na verdade, se isto fosse realidade, se isto fosse de Deus, então a Igreja Universal tinha toda a razão e todas as igrejas que dizem hoje é dia de milagres tinham razão, porque marcam a agenda dos milagres. Como se isso fosse possível, como se Deus, sendo soberano, andasse a mando dos homens. Hoje é o domingo dos milagres, amanhã é o domingo do Espírito Santo, no outro dia é o dia não sei do quê. Quer dizer, o ser humano agora é que tem a capacidade de fazer a agenda de Deus e diz: Senhor, domingo já sabes, é dia de milagres, tens que lá estar. Quando não é dia de milagres, estás dispensado, não tem problema, podes mandar o teu Espírito Santo só. Como se Deus se dividisse, não é? Entretanto jazia esta multidão, não é? E depois diz o versículo 5, o 4 diz assim: neste jazia uma multidão, sabe uma coisa, na minha Bíblia o versículo 4 vem de comas. Não sei se na sua vem. Na minha é esperando. Não. Vem entre comas. Na vossa Bíblia vem entre comas. Na grande maioria das Bíblias, esta escritura vem entre comas. Porquê? Porque ela não faz parte do texto original. Tudo o que aparece em comas na Bíblia é porque não faz parte do texto original. Agora, o tradutor é que ponderou incluir isto, mas para dizer que não era no texto original, mete entre comas, para não haver dúvidas. E então diz a Bíblia que nele jazia uma multidão de enfermos, esperando o mover das águas, porquanto o anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, diga comigo, o primeiro. Diga comigo, o único. Porque se era o primeiro, era o único. E aqui eu começo a ver que isto já não é de Deus. Já não é de Deus, irmãos. Porquê? O que é que isto se semeia? Competição. E onde entra a competição, já ninguém quer saber de ninguém. Falem comigo. É verdade, não é? Vocês não estão cá. É verdade. Onde há competição, cada um é por si. Onde há competição, eu já não quero saber do que está ao meu lado direito, já não quero saber o que está ao meu lado esquerdo, já não quero saber se ele está pior que eu, se eu estou pior que ele, eu estou em primeiro lugar. Eu sou o aflito, o Senhor tem que me socorrer. Se eu tenho condição, agora para uma coisa. Uma pergunta fácil eu. Como é que um cego podia ver o mover das águas? Então esse cego nunca seria curado, irmão. Nunca seria curado. Como é que um paralítico podia ser curado, irmãos? Se ninguém o levasse lá acima, sendo isto de Deus, nunca seria curado. Porquê? Porque aquele que corre chega lá sempre primeiro. E então era o lamento do homem: olha, eu desisti da ideia de ser curado. Porquê? Porque eu não tenho condições, porque quando eu vou logo ao teste,
Mas aquele que desce não significa que tivesse sido curado. A Bíblia não diz que ele saía curado. Não diz que saía nem que não saía. E então ele disse, olha, eu não tenho condição. Portanto, eu estou aqui há 38 anos. Não vamos ler tudo. Só para dar um resumo. E ninguém quer saber de mim. Eu estou aqui há 38 anos e é cada um por si. Ninguém quer saber de mim. Portanto, olha, eu já nem estou a olhar para o mover das águas. Já nem perco tempo com isso. Mas também para não ser peso à minha família. Agora grifo mesmo. Olha, põe-me aqui. Pronto, é o lugar onde eu estou. É prateleira. É como algumas pessoas tratam dos seus familiares. Metem-nos numa prateleira. E então, como não tenho nada para fazer, olha, metem-me aqui estou eu durante o dia, olha, sempre vejo um. Irmão, era de quando em quando. Repare se fosse de ano a ano. Repare se fosse de ano a ano. Como é que era? Era complicado. Isto não é de Deus, irmãos. Em lado nenhum isto prova que seja de Deus. O mover das águas no tanque de Betesda foi uma crença que foi instalada no meio judaico. As pessoas, por uma questão de vulnerabilidade pela necessidade que têm, elas ainda hoje são enganadas pelo tanque de Betesda. E sabe que o tanque de Betesda transforma-se em óleo da unção, o sangue de Betesda transforma-se em telemóvel ungido, o sangue de Betesda transforma-se na água do Rio Jordão, o tanque de Betesda transforma-se em muita coisa. Transforma-se num amuleto. E então as pessoas vêm a Deus na esperança de que alguma coisa de anormal aconteça, alguma coisa de extraordinária aconteça para que elas possam ser beneficiadas. E o que é isto? É engano, irmão. A crença não resolve, a crença engana. A crença torna a pessoa dependente. Irmãos, ontem à noite eu estava em casa, estava já deitado, sozinho no meu quarto, e veio ao meu coração este pensamento. O tanque de Betesda era lugar de estar ou lugar de passar? Então logo a questão das pessoas estarem ali já não era de Deus. O tanque de Betesda não era um lugar onde as pessoas estavam. O tanque de Betesda era um lugar onde os animais passavam. E as crenças por vezes transformam as pessoas em autênticos animais. As crenças transformam os seres humanos em cães, as crenças transformam os seres humanos... Não sei se foste tu que postaste na net, foste tu, André. Transformam as pessoas em cães. As crenças, como é que Deus podia... Olha, eu por acaso li o post do João Cardoso, do irmão João, do João Cardoso, do pastor João Cardoso. Ele a dizer que claro que o sobrenatural de Deus não tem nada a ver com essa palhaçada, irmãos. Mas alguma vez o sobrenatural de Deus... Irmãos, passaram pelo Mar Vermelho todos ou não passaram? Não era um de cada vez. Passaram todos. Foram todos batizados na mesma nuvem. Foram todos batizados no mesmo mar. Porque aquilo que o Evangelho vem, o Evangelho vem para destruir o nosso eu e para fazer do nosso eu o nós. Esta é a obra principal do Evangelho. E quando o Evangelho mexe no coração do ser humano, olha, irmãos, desculpem a minha empolgação, mas isto é real. Se a igreja não viver isto, não é igreja. E Deus não está aqui. Nós não temos que viver para nós mesmos. O Paulo disse, eu não tenho a minha vida por preciosa. A única coisa que tem valor na minha vida é ver cumprida a vontade de Deus na minha vida. Se nós não nos ocuparmos com o irmão que sofre, ou com o irmão que tem problemas, ou com o irmão que passa dificuldades, ou com o irmão que passa necessidades, então, meu irmão, nós não somos cristãos, coisa nenhuma, nem temos o direito sequer de invocar o nome de Jesus. Porque esse nome é santo. E o ser humano é enganado porque ele procura sinais no seu desespero. Quem é que está aqui que foi ao bruxo antes de ter Cristo como Senhor e Salvador? Eu. Ao bruxo não, mas fui ao padre Miguel. Por desespero do sofrimento do meu filho. Eu não conhecia a Jesus Cristo, eu estou a assumi-lo publicamente para que você também assuma e não tenha vergonha dos erros que fez. Eu não me glorio do meu passado, mas foi uma estrada que eu tive que passar para chegar a Cristo. Eu fui uma vez com a minha mulher a uma cartomante e coitada não consigo fazer nada. E mandou-me embora. E eu sei que muitos de nós andamos por aí por esses caminhos, irmãos. Nossa, porquê? Pelo desespero. Porque o ser humano, quando está desesperado, o ser humano é vulnerável. O ser humano é vulnerável. Falem comigo, é vulnerável. Se fosse uma coisa, você sabe que nós somos dos países da Europa onde mais se joga. E sabe porquê? Pelo desespero do povo. O povo quer ser rico. O povo quer ter dinheiro. O povo quer dar a volta à vida.
Irmão, isso é perfeitamente normal. Repara uma coisa, e as regras do jogo vão sempre alterando. Para quê? Para conseguir sacar sempre mais. Onde todos pagam e só um é que leva o prémio. Ora, isto não é de Deus. Aquele tinha mais condições, então era um Deus que privilegiava os que tivessem mais condições. Irmãos, se isto fosse de Deus, jamais leria a Bíblia. Digo-vos de todo o meu coração. Abandonava a fé e jamais leria a Bíblia. Se aquilo que se passava no tanque de Betesda fosse de Deus, eu passava a ser a pessoa mais herege do mundo. E nem que falassem de Deus. Porque um Deus que fomenta o egoísmo, um Deus que privilegia aquele que tem mais condições. Aqui nós vimos um povo completamente desprovido de solidariedade, não havia o espírito solidário. Porque se aquilo fosse de Deus, o coxo era curado, descia, agarrava no cego e levava lá. Mas aqui não, irmão. Aqui era o primeiro que ia, mergulhava, se por isso, hipoteticamente isso acontecesse, ele era assim, primeiro eu, os outros que se virem. Irmãos, olhem para a sociedade como ela está. Como é que a sociedade está? A sociedade está assim, irmãos. A sociedade, cada um procura por si, cada um procura as suas coisas, cada um procura os seus proveitos, cada um procura os seus benefícios. A sociedade é muito egoísta, irmão. Você pensa que o mundo tem alguma coisa de bom para lhe dar? O mundo não tem nada de bom para lhe dar. Este era um povo judeu, era um povo com tradições judaicas, era um povo com estas características. Por isso é que a Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu, mas do que era seu, do Senhor é eterno em toda a sua plenitude. A Bíblia não diz que Jesus veio para os judeus, Jesus veio para o que era seu. O que é seu? O mundo. Portanto, nós não somos fruto de segunda escolha, como muita gente diz. Isso é que era doce. Nós já estávamos no plano de Deus. Ah, não, como os judeus não queriam, Deus arranjou agenda para vir para os... Qualquer irmão. Nós somos filhos de Abraão também, irmãos. Nós somos descendência de Deus. Nós somos feitura sua. Preto, branco, amarelo, seja da China, seja daqui, seja da lá, todos nós somos criação dele, irmãos. Se Deus criou, somos todos iguais para ele, irmãos. E a oportunidade é dada a todos da mesma forma. Agora, nós aceitámos de braços abertos. Os seus não receberam. E então ele vem e cruza-se com aquele homem, porque Jesus bateu com os olhos daquele homem, porquê? Porque provavelmente devia ser o homem que estava ali há mais tempo. Pela sua degradação, pela sua... E depois também o viu desapercebido. Seguramente porque aquele homem há 38 anos estava ali. Ele já nem acreditava que tinha chance de lá chegar. Ele olhava para as pernas e dizia assim, nunca mais lá vou. Estou aqui, olha, sempre vou vendo este, sempre vou ouvindo aqui umas coisas, conversas de barbearia. Sempre vou ouvindo isto, vou ouvindo aquilo, vou ouvindo o outro. E ele estava e pronto, e lá se entretia ali daquela maneira. E Jesus chega lá e diz, olha, queres ser curado? E ele solta o lamento. Diz assim, não, eu não tenho chance de ser curado. Eu não quero dizer que eu não fosse, porque se eu estou aqui é porque queria. Mas agora, já desisti dessa ideia. Porquê? Por uma razão muito simples. Quando eu vou para ir para lá, já outro desce antes de mim, não tenho chance. Então não tenho chance, desisto. Era como se eu agora agarrasse esta garrafa e chamasse aqui o irmão Marinha, chamasse aqui o Paulo e fizéssemos aqui, como eles chamam, uma oração poderosa. O Amando, o André, fazíamos aqui uma oração poderosa. Que a oração poderosa é aquela, quanto mais poderosa for a voz do pregador, maior é a oração. Então, oh Deus! Porque eles pensam que é a voz que faz mover a estrutura. Mas o que faz mover a estrutura é a ação de Deus. E então eu tenho a certeza absoluta que Jesus orava pelas pessoas, diabo, sai! Não é nada disso, irmão, o diabo é surdo. As pessoas fazem isso para aqueles que estão à volta ouvirem. Vocês decididamente a mim não vão cá. Mas eu agora orava por esta garrafa e dizia isto, irmãos, para quem tenha problemas de intestinos, bexiga e rins, esta água está ungida. Mas atenção, já cá estava o preço. Já cá estava o preço. Ah, tudo tem um preço. E então pega-se na Bíblia e pima. Irmão, tudo tem um preço, tudo se alcança com sacrifício. Mentira! Tudo nos foi dado por aquele que se sacrificou por nós. Como é que eles querem cobrar? Já não restam mais sacrifícios, diz a Bíblia. Você não precisa de fazer nada, você não precisa de fazer sacrifício. A única coisa que Deus requer do ser humano é que ele creia e desfrute. E quando a gente crê, a gente desfruta. Porquê? Porque tudo aquilo que nós fazemos é com uma nova alma, é com
com um novo coração, é com um novo propósito, é com um novo espírito. Não fazemos nada por obrigação, fazemos porque temos prazer naquilo que fazemos. Aleluia. Posso ouvir uma amém da igreja? Obrigado, irmãos, pelo favor que vocês fizeram. Entretanto, Jesus falou, tomou o teu leite e água e por aí fora, e o homem agarrou e foi e andou. Claro, os outros ficaram todos chumbados porque Jesus foi estragar o negócio. Porque, irmão, a Bíblia não fala tudo, mas dali o homem podia fazer um grande negócio. Olha, começava a engarrafar a água do tanque. Olha, já que você não tem hipótese, chega a casa, chacoalha a água, beba a água e milagre nasce. Irmão, ouça. Para tirar partido das pessoas vulneráveis é fácil. Fácil. Falta de visão. Podiam ter gerado ali uma negociata. Já viram? Entretanto, para comparar com uma atitude diferente, para depois irmos ao texto de hoje, isto é só como nota introdutória, queríamos levar a Mateus 14 e lemos aqui só apenas uns 4 ou 5 versículos, para vocês verem a diferença. Aqui nós encontramos um povo que não tinha nada a ver com solidariedade, era cada um por si. Cada um por si. Só por isto, e tão somente por isto, ouça lá uma coisa. Aqueles que vão a Fátima vão por si. Se não vão por si, vão pelos seus. E reparem, eles vão apenas pagar uma promessa. Pagar, porque se aquilo que ele espera não alcança, ele não paga coisa nenhuma. A santa é que fica como devedora porque não lhe concedeu o favor. Isso é uma crença. As aparições de Fátima, a Santa da Ladeira, todas essas coisas foram crenças criadas e desenvolvidas. Olha, estou a lembrar-me de uma coisa. Quem é que conhece São Marcos da Serra? Portanto, normalmente quem vai para o Algarve vai ser pela Serra do Caldeirão. Não, vocês conhecem, ou vocês vão ser para a autostrada. Normalmente vão para a autostrada. Então não passam por outro. Mas pessoas que passem por São Marcos da Serra, aconteceu uma coisa interessante. E eu agora lembrei, eu é que não tenho assim uma veia para o negócio, porque eu digo-se uma coisa, eu hoje não podia ter um negócio. Eu não podia. Pelo quê? Pelo entendimento que eu tenho. Jamais poderia ter um negócio. O negócio vale tudo. O negócio vale tudo. Vale agarrar no telefone e você está lá, mas como deve ou outro diz, olha, diz ele que eu não estou. O negócio vale tudo, irmão. Quer dizer, em consciência eu não tinha condições para ter negócio. Digo-vos honestamente. Mas, voltando a essa questão, eu agora lembrei-me de uma que passei com estava o Barnabinho e acho que o irmão João também foi lá apreciar aquilo. Aquele eucalipto que dava cortiça. Sim. E eu fui para a árvore, porque eu tinha a linha de furo. Eu arranjava ali um santuário, metia ali umas cadeiras e começava a pregar lá. E qual era o Deus? Era o eucalipto. E todo aquele que tocasse no eucalipto sarava. Eu criava uma crença. Vocês estão a compreender? Vocês estão-se a rir, mas estão... Isto é sério, mas vocês estão-se a rir. Assim a rir lá menos, não é? Mas eu criava ali uma crença e até se preciso fosse, começava a cortar bocadinhos de... Não era da árvore, arranjava uma cortiça igual àquela, que era para aquela não ser estragada. Então, cortava a cortiçazinha e vendia em pacotinhos e toma lá, esta cortiça é abençoada. E então a malta levava a cortiça para casa. E, irmãos, eu estou-vos a falar como é que surgiam as crenças. Porque uma árvore, eu não sei se aquilo é o eucalipto, se aquilo é o quê? Celeste, lá em São Marcos da Serra. Oh, Manel, aquilo em São Marcos da Serra é aqui. Aquilo é eucaliptos, é sobreiros, é sobreiros, não é? Fizeram ali um santuário, irmãos. É verdade ou não é? Puseram cadeiras, arranjaram logo um anfiteatro, puseram lá uma cruz, e ia lá um padre de XXT. O que é que aconteceu? Começou a acontecer negócio. Foi para lá um indivíduo, depois logo lá uma relógio de cachorros. Furo, irmãos! Sabes onde é que era, sabes? Naquela curva, há uma curva, e depois aquilo faz assim, tipo de um valezinho, e então aparecia lá uma árvore que cheirava a roças. O que era? Era uma árvore que cheirava a roças. E então, como aquela árvore cheirava a rosas, milagre! Milagre! Aquilo surgiu logo dali, um milagre! Uma árvore que cheira a rosas. Então, isto é uma coisa sobrenatural. E então o que é que surgiu? Surgiu a crença. Aquilo era a árvore miraculosa. Então, seguramente, eu não sei qual é a base daquela crença. Se toda a gente lá for, vem lá cheirar a rosas,
ou como é que é? Mas o que é certo e sabido é que nós passávamos lá e aquilo estava cheio de gente, irmãos. Não sabe onde é que é, Paulo? É na estrada do Algarve. A gente passa em São Marcos, faz assim aquela campanha 3 vias, faz aquilo, fica numa curva, está lá. Aquilo tem lá e depois até tem um estacionamento grande logo assim. Mas pronto, isto para quê? Isto para vos dar a conhecer como é que as crenças surgem. As crenças surgem porque elas vão tirar partido da vulnerabilidade das pessoas. Por isso é que se vende o óleo ungido, por isso é que se vende a água ungida, por isso é que se vende o tijolo ungido. Você quer edificar a sua casa, compra um tijolo ungido. É uma estrutura inabalável. Você quer receber só boas notícias, compra um telemóvel ungido, só traz boas notícias. Estamos a falar a verdade. Até a cadeira ungida. Isto é para vocês chegarem, eu lhe digo. Isto é só para vocês. Vassouras ungidas, banheiras ungidas, a malta mergulha lá por dentro, banheiras ungidas. Mas mergulhar literalmente, irmãos. Bom, enfim. Repare. Irmão. Qual é a diferença entre Betesda e Fátima? Qual é a diferença entre Betesda e São Marcos da Serra? Qual é a diferença? É tirar partido da vulnerabilidade do povo. É a crença. As pessoas iam aos bruxos porquê? Porque acreditavam, porque elas queriam era ver o problema resolvido. Esta é a realidade, irmãos. Por isso é que a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Graças a Deus por essa verdade inefável. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas atenção, irmão, mas Deus cobra na nossa vida, sabendo nós o que devemos fazer e como devemos fazer, e não fizemos. O que é que nós vamos pagar? O preço do erro. E então, mais à frente, em Mateus, no capítulo 14, eu vou ser muito breve, que é para depois ir então à palavra. Em Mateus 14, no versículo 30, vamos ler só a partir do versículo 30. Portanto, Jesus vem, tinha falado acerca da rede, acerca do reino, acerca do tesouro e tudo mais, e ele manda os discípulos para o lado de lá, tinha acontecido milagres e tal, manda os discípulos para o lado de lá, e ele ainda fica, e entretanto depois vai ter com ele, e nós sabemos aquela história do Pedro, que o Pedro andou nas águas, e depois quando sentiu medo, quando olhou para as evidências, quando olhou para tudo o que estava à volta dele, tornou aquilo mais real do que propriamente a pessoa de Jesus. E então ele afundou-se. E afundou-se como? Aos pés de Jesus. Ele caiu ali, ele teve quase a vencer, mas caiu. E quando a gente está quase a vencer e cai, não significa que o Senhor continue de mãos atrás das costas. Não, que Ele estenda a mão, porque ainda que nós caiamos, o Senhor não vai permitir que nós fiquemos deitados. Ele nos levantar. Assim nós estendamos a mão a Ele. A Ele. Não é nenhuma crença. Jesus Cristo não é uma crença. Ele é real. E então, o que é que acontece? Diz assim, no versículo 30. Vamos ler o 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, o vento cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Caramba, até que enfim eles abriram a pestana. É que às vezes o crente demora tempo a abrir a pestana. O crente que continua a olhar para Betesda ainda não abriu a pestana. Continua vulnerável. Porque amanhã é Betesda, no outro dia é a Ribeira de Canha, no outro dia, porque se disserem que na Ribeira de Canha dá um milagre aquele que entrar lá, olha, era como os rios, o rio onde foi mergulhado o Naamã. Nem sei como é que eles não fizeram dali o Rio Santo. O Naamã foi purificado aqui, então vamos montar aqui uma basílica e vamos criar aqui uma romaria e todas as pessoas vêm em romagem, e todos aqueles que tiverem com lepra vêm aqui e são curados da lepra. Isso aconteceu? Não. Agora veja o que é que acontece aqui. E é isto que eu quero enfatizar e é aqui que eu quero pegar, porque nós vamos ver qual é a obra do Espírito Santo a nós. Resumidamente, o objetivo é este hoje. Diz assim: e os que estavam no barco adoraram-no dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. E Jesus, entretanto, disse assim: caramba, já não era sem tempo. Mas isto é só a Bíblia do pastor, a vossa não diz. Então, estando já na outra margem, chegaram à terra de quê? De Nazaré. Reconhecendo os homens daquela terra, é preciso reconhecer a Jesus Cristo. E nós só o reconhecemos por divina revelação.
através da ação do Espírito Santo pela palavra, porque a própria palavra é Cristo. Ela é Espírito e ela é vida. E então eles tiveram uma atitude diferente. Porquê? Porque eles não estavam fixos em coisa nenhuma. Eles apenas estavam na expectativa. Jesus chegou à margem e então, reconhecendo-o, o que é que eles fizeram? Eles tomaram uma atitude que você no tanque de Deus não toma. Portanto, aquilo que se vai passar agora é de Deus. Diz a palavra de Deus o seguinte: irmãos, um povo judeu criado nas mesmas tradições, mas com um coração diferente. Diz a palavra de Deus aqui: reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. Irmão, no tanque de Betesda ninguém gritou assim: vamos embora, cá está a mexer. Se na verdade a água mexia, aquele que olhava para ela não dizia nada a ninguém, pulava e pronto. Porquê? Porque era cada um por si. E isso não é a ação do Espírito de Deus. A Bíblia diz para nós não termos em conta aquilo que é nosso, mas não aquilo que é dos outros. E então o que é que a Bíblia aqui ensina? Ensina o seguinte, diz assim: os homens daquela terra, reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram aqui a todos os enfermos. Imagina a multidão. Imagina a multidão da circunvizinhança. Ou seja, eles foram a pregoar a todo lado: olha, Jesus está ali. E então diz, e lhe rogavam que ao menos pudesse tocar: olha, Jesus, não te vás embora, eu sei que tu estás de passagem, porque a vida de Jesus foi uma vida dedicada à peregrinação, assim como também nós hoje somos peregrinos e forasteiros, irmãos. E então Jesus estava ali de passagem, mas ele mandou ir para aquele lado porque ele sabia que tinha alguma coisa, porque Jesus tudo sabia, irmãos. E ele ainda hoje tudo sabe, irmãos. E então o que é que acontece? Ele vai, o povo chamou todos aqueles da circunvizinhança: olha, sabemos dos doentes todos e daquela malta toda, vamos embora que Jesus está ali, Jesus está a passar por nós. E então vamos imaginar, a Bíblia não mostra isso, mas eu não vejo Jesus a tocar neste, a tocar naquilo. Você que era, já viu que era Jesus? Jesus ia passando e eles iam tocando na orla. Eles puseram fé como, olha, eles lhe rogaram ao menos pudessem tocar na orla da sua veste, e todos os que tocaram, diga comigo, todos os que tocaram, ficaram curados. E o segredo da palavra é todos. Enquanto que a Betesda hipoteticamente seria um, aqui são todos. Esta é a diferença da ação de Deus. A ação de Deus não privilegia ninguém, irmão. Todo aquele que se abeira dele, de modo algum, o Senhor o lançará fora. A nossa vida não lhe é oculta em coisa nenhuma. Tendo nós uma necessidade, nós vamos derramando o nosso coração na presença de Deus em oração, e seguramente alguma coisa vai acontecer. A primeira coisa que acontece é o conforto no nosso coração, porque a nossa oração liberta-nos. Esse é o primeiro fruto da nossa oração. A nossa oração não é para que o Senhor nos ouça, é para nós deitarmos cá para fora aquilo que nos oprime. Quantas e quantas vezes nós partilhamos com alguém que é da nossa confiança: olha, eu tenho um peso no meu coração, é este, e aquele, e o outro, e a gente fala e a outra pessoa só ouve. E depois daquilo tudo eles dizem: já estou mais aliviado. Falem comigo, é verdade ou não? É verdade. Quando nós temos alguém em quem confiamos, para nós podermos confidencializar os nossos pesos e as nossas angústias, não é tão bom sermos ouvidos, irmãos. Falem comigo. E só o sermos ouvidos produz um fruto tremendo. Ei, caramba, desabafei, deitei cá para fora. Ou seja, isto é o dividir a carga. Irmãos, levai as cargas uns dos outros. E isso é a ação do Espírito Santo na nossa vida. E então aqui a Bíblia diz que todos os que foram, a multidão foi chamada, Jesus passava, todos tocavam nele e todos foram curados. Então isto é uma prova por demais evidente que a ação que se passava, ou a crença que foi criada por trás do tanque de Betesda, é uma crença igual à crença de Fátima, é uma crença igual à crença da Santa da Ladeira, é uma crença igual à crença do João Cid Alcochete, é uma crença, já bateu a caçoleta, é uma crença em relação à bruxa Laruda, é uma crença em relação a todos esses charlatões. Aqui as pessoas acorrem porque elas estão desesperadas. Onde é que Jesus vai? Aos desesperados. Aquele homem estava desesperado. Os outros ainda viviam com uma esperança. Eles ainda continuavam a olhar para a água. Mas aquele homem já estava desesperado. Ele já não tinha esperança nenhuma. Ninguém se propunha a ajudá-lo. Ele próprio também não conseguia. E então ele já não tinha esperança nenhuma.
E então Jesus veio dar esperança àquele que não tinha esperança. E é essa a ação de Jesus na nossa vida. É essa a ação do Espírito de Deus em nós. E agora queria-vos levar assim a Atos. Então quando lhe falarem do tanque de Bethesda, digam, olha, eu tenho uma banheira lá em casa, mas gosto mais de tomar duche. Eu também já não tenho. Atos capítulo 4. Louvado seja o Senhor. Amém? Atos capítulo 4, versículo 1 diz assim: falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Cristo a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os no cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Isto é obra do Espírito, irmãos. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em que nome fizeste isto? Do milagre do paralítico. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, diga comigo, então Pedro, cheio do Espírito Santo. O que é isto? O que é isto? Cheio do Espírito Santo. Então Pedro, inspirado, ele fala por inspiração divina. Ouça uma coisa. O que é que você chama isto? Inspirado. Não é? Você fica cheio. Então Pedro fala inspirado. Cheio do Espírito Santo, ou seja, de peito aberto. Ele vai sem receios. E então ele abre. Irmãos, Deus está aqui. Ele vai e fala. E ele diz assim: um homem que não sabia uma letra do tamanho de um comboio. Mas se vocês ouvirem os pregadores de neopentecostais, dizem que ele era o Onassis daquele tempo. Porque ele era pescador e tinha uma frota. Irmão, se ele fosse pescador com uma frota, não estava tão preocupado com aquela pesca má. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós, todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, portanto nós não temos nada aí a meter com isso, nós apenas invocamos o seu nome, porque esse é o cumprimento da sua vontade. Foi para isso que ele nos chamou. Diz assim: tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada. E Pedro começa por dissertar e evangelizá-los. Entretanto, vamos saltar para o verso 23. Depois, entretanto, no meio daquilo tudo, eles foram soltos. E diz a Bíblia assim: uma vez soltos, diz o verso 23, procuraram aos irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, diga comigo, unânimes, ouvindo isto, unânimes, eu estou a ver aqui a ação do Espírito Santo. Irmãos, quando nós somos unânimes, não deixamos de ser quem somos. Mas passamos a ser de gente tão diferente, passamos a ser um só. Porque nós podemos ter uma maneira de ver certas e determinadas coisas, mas naquele propósito somos um. Há unanimidade. Compreendem, irmãos? A unanimidade não nos descaracteriza. A unanimidade vai quê? Vai favorecer, vai valorizar aquilo que nos é comum. Vocês estão a perceber? Diz assim: uma vez soltos procuraram os irmãos e lhes contaram. Verso 24. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há, e que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de nosso pai Davi, teu servo, porque se aborreceram os gentios e os povos e imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra
e as autoridades se juntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se juntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Heróis e Pôncio Pilatos com os gentios e povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito, determinaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Irmãos, eu não vejo aqui Pedro a dizer assim: caiam por terra agora os inimigos de Deus. Ou vê? Não vê. Nunca ora assim. Porque aí é sinal que você tem esse dúvida no seu coração. E então diz assim: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos o quê? Que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Ou seja, que nós tenhamos a ousadia e a liberdade de falar a tua palavra. A tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios. Porquê, Senhor? Porque só tu sabes fazer. Não está em nossa arte e o engenho de fazer milagres. Mas nós acreditamos na manifestação do poder de Deus na vida daquele que precisa. Mas mais uma vez lembro os irmãos, Deus é soberano. Ele cura quem quer, quando quer, como quer e da forma que ele quer. Portanto, todo dia a dia para curar, todo dia a dia para libertar, todo dia a dia para não acontecer nada. Há um tempo determinado para todo o propósito baixo do sol. Quando é? Não sei. Por isso é que a Bíblia diz para nós não orarmos cessar. Nós temos que levar uma vida constante ligada a Deus. A nossa vida não pode ser uma vida vivida de uma forma interrompida, dizer assim: eu agora preciso de Deus, vou a Ele. Agora não preciso de Deus, deixa-o descansar que Ele está cansado. Não, irmão. A nossa vida tem que ser uma vida vivida ligada em consciência a Deus. Porque a nossa consciência tem que estar misturada com isso. E então a palavra diz: agora, Senhor, concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. E diz a Bíblia que, tendo orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Porquê? Porque a oração tem poder para produzir isso, irmão. Ouça uma coisa: nós somos brasas vivas. E se você está avivado, a sua palavra toca ao irmão, inflama o irmão. Esse irmão fica cheio. O outro irmão fica cheio. E entretanto, como é que o Senhor nos ensina a encher-nos do Espírito Santo? É esperar que alguém sopre sobre nós? Não, irmãos. A nossa palavra inflama o irmão. E esse irmão fica cheio do Espírito Santo. O irmão que era temeroso, se a palavra lhe transmite coragem, o que é que ele fica? Inspirado. Ele fica cheio. Ele se transforma. Ele, em vez de ser uma pessoa coitadinha, ele já é uma pessoa ousada. Já é uma pessoa que não tem medo. Nós não vamos esperar que nada. O que acontece sobrenaturalmente é a ação da palavra no nosso coração, irmãos. É isso que nos inflama. O que é que o leva a abraçar o irmão que está triste? É fazer com que o irmão fique alegre, é verdade ou não é verdade? Se você tem alegria no seu coração e se o seu propósito é alegrar o irmão, você vai conseguir isso, irmão. Porque o seu propósito é santo. Amém, irmão? E então diz assim: tendo orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E o que é que aconteceu? Exatamente o que pediram. O Espírito Santo os inspirou de tal maneira que eles ficaram com intrepidez para falar. Ou seja, eles não gaguejavam. Eles não chegavam: Jesus é Senhor. E agora vamos começar a mensagem. Portanto, vocês já vão ver aqui aos Instagram. Diz assim: da multidão dos que creram, diz o verso 32. E é aqui que eu me quero centrar, irmãos. É aqui que eu me quero centrar. Não se esqueçam de Betesda, não se esqueçam de Nazaré. E agora vamos aos apóstolos e vamos entender o que é que a mensagem nos quer fazer saber. Não importa você dar sinais exteriores de espiritualidade, porque a sua espiritualidade pode ser uma falsa espiritualidade. Eu já não vou atrás de manifestações carnais, nem vou atrás de sinais carnais, nem vou atrás disso. Eu olho para a vida das pessoas e eu vejo como é que as pessoas vivem e sei qual é o espírito que está nelas. E então diz: da multidão dos que creram, é aqui o coração e a alma. Da multidão dos que creram, portanto, no capítulo 4, no versículo 32, diz: da multidão dos que creram, era um só corpo e uma só alma. Irmãos, é isto que Deus quer encontrar em nós. É isto que Deus quer encontrar em nós. Deus não quer encontrar campeões. Deus quer encontrar pessoas rendidas, vencidas pela sua palavra, ganhas para Ele.
para que através dessa derrota que nós temos, porque a batalha que nós travamos com Deus é uma batalha que Deus ganha, essa batalha faz daquele que perde um vencedor. Vocês não entenderam? Nós para vencer temos que ser vencidos por Ele primeiro. Para depois através dele, nós sermos vencedores. Vocês compreendem? E então aqui diz, da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente seu, ou seja, o eu de cada um parou, acabou. E essa é a primeira ação do Espírito Santo na nossa vida. É eu, o meu, a minha, o meu, o que é meu, o eu. Nós temos muita coisa. Senhor, olha para mim, olha, tem misericórdia de mim, olha eu. E Deus diz assim, não olhes para o que é teu, olha para o que é dos outros. Ora pelos outros. Pede pelos outros. Cuida dos outros. Porque eu cuido de ti e cuido dos outros. Tu foste comissionado, tu foste chamado. A responsabilidade é minha. Agora eu quero que tu te responsabilizes pelos outros. E então repara que este povo foi cheio do Espírito Santo, este povo foi inspirado pelo Espírito Santo, ele criou uma nova consciência e já não tinha a sua vida propiciosa. Posso ouvir, não é verdade, pastor? E então diz assim, da multidão dos que creram, era um coração e a alma e ninguém considerava exclusivamente sua nem uma nem outra coisa que possuíam. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo e em todos eles havia abundante graça. Olha, eu escuto uma coisa, você não vê aqui os apóstolos a recolher a oferta. Você não vê aqui os apóstolos a apelar ao dízimo. Você não vê aqui os apóstolos... Não, você vê a ação do Espírito Santo a fazer com que as pessoas voluntariamente se movimentassem nesse propósito. Porque normalmente quando as pessoas entram nas igrejas, a primeira coisa que é, irmão, você tem que dar o dízimo. Se você não der o dízimo, é ladrão. Você tem que fazer isto, você tem que fazer aquilo. Ou seja, é um livro de regras, de normas, que a pessoa entra na igreja, é o que não deve fazer e o que deve fazer. Bom, então a pessoa que age dessa maneira duvida da capacidade que o Espírito Santo tem para agir na vida de cada um. Certo? Mas eu não, irmãos, eu creio no poder do Espírito Santo. Às vezes é uma luta muito grande. Porquê? Porque nós queremos que as pessoas ajam de uma maneira. Nós queremos que as pessoas procedam daquela maneira. Mas a Bíblia diz que não é pela carne, nem pelo Espírito. Não é pela carne, nem pelo sangue. É pelo Espírito. Não é pela força, não é pela violência. É pelo Espírito. E isso que se faz na igreja é uma violência. É incutir nas pessoas não é responsabilidade, irmãos. É uma obrigação. E quem age por obrigação já não age por devoção, já não age por dedicação. Posso ouvir, não é verdade, pastor? E Deus não quer nada disso, irmão. Deus não quer na igreja nada feito por obrigação. Deus quer que tudo o que aconteça dentro da igreja que seja por devoção, que seja por entrega, que seja por prazer, que seja por consciência de ser uma nova criatura. Ou seja, se você dá a oferta na igreja, ninguém o obriga a dar. Se você não sente dar, não dê. Não dê apenas para que o outro veja que você dá. Não faça isso, irmão. É preferível não dar nada. Agora, se você, na verdade, nasceu de novo, há valores novos dentro de si que o fazem fazer coisas que você nem pensava sequer fazer. E é isto que a Bíblia aqui fala. Repara o seguinte: pois nenhuma necessidade havia entre eles, o propósito era esse, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, ou seja, o valor que eles vendiam uma propriedade por 100 mil euros. Vou trazer 100 mil euros. Isto é dízimo, irmão. Falem comigo, irmão. Isto é dízimo, irmão. Isto é 100%. Foi incutido na mente do crente que o crente dando o dízimo à igreja que o problema estava solucionado e ele já estava com contas certas com Deus. Irmão, se você faz isso apenas para acertar contas com Deus, mais vale não fazer, não faça. Agora, se você o fizer por compromisso, de uma forma livre, ninguém tem nada, nem pastor nenhum tem autoridade, seja aquela que for, para dizer que você é ladrão, ou para que você não é crente, ou para que você não é nada. Você é que tem que ter a sua mente acertada com Deus. Porque isso é um negócio entre si e Deus. O negócio é uma força de expressão. Isso é um caso entre você e Deus. É um caso entre você e Deus. Se você está comprometido com o Evangelho, tudo aquilo que você faz é pelo compromisso que você assumiu com o Evangelho. Não assumiu perante homem nenhum, irmão. Nem é obrigado a coisa nenhuma. Porque ninguém o obriga a dar nem a fazer nada. Eu não quero que ninguém sirva aqui dentro da igreja por obrigação. Não quero, irmão. Não quero que você vá ser uma pessoa infeliz. Eu quero é que a pessoa que sirva na igreja que tenha prazer de servir na igreja.
Tenha prazer de servir. Tenha prazer de servir. Porque se nós servimos na igreja, nós estamos a servir ao Senhor. Olha, se tu deres um copo de água a um destes, a mim o dás. Como é que eu posso servir ao Senhor? É fazendo isso. Olha, é ajudando pessoas sem ninguém saber. É assistir a pessoas sem ninguém saber. Não é fazer as coisas e abandeirarem. Que faz. Nada disso, irmão. Que a direita dê, que a esquerda não olhe. Isso é que é viver pelo Espírito de Deus. Isso é que é andar pelo Espírito de Deus. Glória a Jesus. É isso mesmo. Há movimentos evangélicos que você até declara o seu salário e tem que pôr lá o papel do valor que você ofere, para ver se você está a ser fiel ou não está a ser fiel. Irmão, a fidelidade vem do coração, irmão. A fidelidade vem do coração. Você não tem nada que mostrar fidelidade a ninguém, nem a homem nenhum. A sua fidelidade é para com Deus. Se o meu coração me não condena, eu estou bem perante Deus. Porque Deus sabe o que eu posso e sabe o que eu faço. Agora, se eu não fizer aquilo que eu posso e aquilo que eu devo, então o meu coração me condena. Mas isso é comigo e com Deus. E a Bíblia aqui está a mostrar que o que eles faziam tinha um propósito definido e eles eram movidos pelo Espírito de Deus, não eram movidos por obrigação nenhuma, porque os apóstolos não pediram nada. Mas em contrapartida, no capítulo 5, depois diz assim: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, o que é que eu estou a falar? Eu estou a falar acerca de um só coração e um só propósito. Era só um coração e uma alma. Quando a Bíblia aqui fala de alma, era só um coração e uma vontade. Aquilo que era para que as pessoas eram impulsionadas tinha um objetivo definido. Entretanto, o que é que aconteceu? Aconteceu que outras pessoas, ouvindo o mesmo Evangelho, ouvindo a mesma pregação, agiram completamente de maneira diferente. Agiram de uma forma egoísta, agiram de uma forma incorreta. Quero ver o que Pedro falou. Quero ver. Capítulo 5, versículo 1 diz assim: entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas de acordo com a sua mulher, reteve parte do preço. Enquanto que os outros vendiam e traziam a totalidade do valor, porque eles vendiam-na com esse objetivo, era trazer a totalidade do valor. O Ananias e a Safira quiseram se enturmar, trazendo também. Irmão, eu até agora posso escamotear. O Ananias e a Safira tinham a maior herdade. Venderam a maior herdade. Realizaram o maior dinheiro que todos os outros. Até chegaram ao Pedro e entregaram mais dinheiro do que todos os outros. Mas foram repreendidos. Quer ver? Diz assim: mas de acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? O que é que Pedro estava a dizer? Estava a carregá-lo com o sentimento de culpa? Não, estava a dizer: pá, alguém te disse que para estar connosco era preciso isso. Há pastores que não aceitam crente que não seja dizimista. Como se isso fosse um rasgo de santidade. O dízimo, ou a primícia, ou a oferta, irmãos, é um compromisso que nós assumimos, ou seja, nós dizemos a Deus: conta comigo. Eu estou envolvido na obra. O objetivo é só isso, não é mais nenhum, irmão. Não é para você ser ressarcido 100 vezes mais, nem é para você ser abençoado, porque o dinheiro que se dá na igreja não compra a benção de Deus, irmão. Escutem, o Espírito fala à igreja. O dinheiro que você dá à igreja, se você pensa que com isso vai ficar bem visto aos olhos de Deus, tira o cavalinho da chuva. Porque se nós apenas fizermos o que estiver ao nosso alcance de fazer, a Bíblia diz que nós somos apenas seres inúteis. A Bíblia diz que a igreja que mais contribuiu foi aquela igreja que, da sua extrema pobreza, redondou em riqueza da sua generosidade. Ou seja, deram acima daquilo que podiam dar. Portanto, a graça de Deus não é comprada com dinheiro, não é oferta que compra a graça de Deus. Vocês. É verdade, é isso. Ó Senhor, desperta o teu povo. É isso mesmo. Veja o que a Bíblia aqui ensina. Depois diz assim: conservando porventura não seria teu. Olha o Pedro. Conservando porventura não seria teu. Ouça uma coisa, meu irmão. Você chega à igreja, você é uma pessoa que é dizimista. Vamos falar abertamente. Você é uma pessoa que é dizimista. Chega à igreja e dá o dízimo. E chega ao meio do mês e não tem que comer. Chega ao meio do mês e não tem que comer, e depois você vai aqui, vai ali e começa a ferrar. O calote aqui começa a ferrar. O calote ali começa a ferrar. O calote lá. Que testemunho é que você está a dar? Para que é que o seu dízimo serve?
Fala em Bíblia. Onde é que Deus é glorificado através do seu dízimo? O Pedro estava aqui a dizer, ninguém te obrigou a nada. Olha, Ananias, olha lá. Tu deste um tiro nos pés, pá. Então tu foste fazer uma coisa que não agrada a Deus. Porque Deus quer que aquilo que a gente faça, que faça com sinceridade de coração. Os irmãos estão a ouvir, não estão? Ou querem que eu ligue o micro? É isso aí. Fiquem bem, está bem? Deus quer que aquilo que saia de nós, saia do coração. Por isso é que a Bíblia diz que ninguém dê com tristeza ou por necessidade, porque então aquilo que nos move a dar já é uma obrigação. Irmão, quem dá com tristeza, a pessoa está a dar obrigado, pá, eu não queria fazer e vou fazer. Para que é que isso serve? Fala comigo, para que é que isso serve? Não serve para nada. Mas o Ananias e a Safira quis mostrar que também estava como os outros e fazia como os outros. Mas o que importou não foi, irmãos, deixem-me escamotear, ele deu mais que todos os outros juntos. Porque o que ele tinha era muito mais do que todos os outros. A Bíblia não diz isso. O Senhor perdoa. Mas é só para vocês verem o que é que o apóstolo valoriza, o que é que o Espírito Santo valoriza. O Espírito Santo valoriza uma coisa, a pureza de coração. Porquê? Porque essa é que é a obra dele. A obra dele é convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, a nossa purificação tem que ser interior e aquilo que nós fazemos tem que ser feito de alma e coração. E foi isso que foi achado. Da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Não havia dois corações nem duas almas. Havia um coração e uma alma. O que é que aconteceu no povo de Nazaré? Um coração e uma alma. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu em Betesda? Milhões de corações, milhões de almas e milhões de vontades. E milhões de propósitos. Não era um povo que estava ali. Estavam divididos. Enquanto que, na verdade, os outros em Nazaré foram chamar todos para que todos partilhassem da presença de Jesus. Aleluia! Aqui, pela obra do Espírito Santo, o que é que aconteceu? Pessoas que eram tão diferentes, pessoas que viviam cada uma para si, o Espírito Santo fez de todos aqueles diferentes um só. Essa é a obra do Espírito Santo na igreja, irmãos. Nós temos que ser aquilo que cantamos, um corpo em Cristo. Somos tão diferentes, cada um pensa de sua maneira, cada um age de sua maneira, cada um valoriza as coisas de sua maneira. Mas no propósito divino, somos um só. Somos um só. Cada um é responsável pela sua própria vida. Mas quando nos unimos em Cristo, somos um só. Só temos um propósito, a ministração da palavra. Ganhar almas, transformar vidas. Assim como a nossa tem sido transformada, o nosso desejo é que vidas sejam transformadas. Posso ouvir, não é verdade, pastor? Esse tem que ser só o único propósito que tem que estar dentro de nós. E entretanto a Bíblia continua e diz, eu não gosto muito daquela parte, mas é importante. O que aconteceu com o Ananias e o que aconteceu com a Safira, eles morreram fisicamente, eles morreram, acabaram, brutos, destruíram. Mas irmão, todo aquele que age da maneira como o Ananias e a Safira agiram, ele não está morto por dentro. Está morto por dentro. Ele não vai morrer, ele já morreu. Porque quem não faz as coisas em Cristo, quem não as faz de coração, está morto, irmão, não há vida nele. Porque fora de Cristo não há vida, irmãos. Os irmãos estão comigo? Esta é a grande realidade. E então depois no versículo 11 diz assim, que pelo que aconteceu, sobreveio temor. As pessoas começaram o quê? Este temor o que é que significa? Valorizar a sinceridade para com Deus. O eu temer a Deus não é ter medo dele, é ter a consciência do que ele valoriza. Ele valoriza a minha sinceridade. Ele sabe que eu faço o que eu posso, ele sabe que eu dou o que eu posso, ele sabe tudo, ele conhece o meu deitar e o meu levantar, irmão. Ele conhece o seu deitar e o seu levantar. Não sou eu, como pastor, que vou cobrar de si, seja aquilo que for. Eu não vou cobrar de si o seu empenho, o seu zelo, a sua entrega, a sua dedicação. Isso é algo que tem que brotar de si. A igreja, o pastor não tem autoridade, ou a igreja, o pastor não tem autoridade sobre vocês para exigir de vocês, seja aquilo que for. Nada. Agora, a expectativa que o pastor cria é ver o fruto do Espírito em cada um. E quando o fruto do Espírito se dá em cada um, somos um em Cristo. Aleluia! É isso que o pregador quer. E é para isso que o pregador prega. É para que o Espírito de Deus possa impregnar a cada um e faça de todas as pessoas tão diferentes uma só. Quando um pede uma coisa ao irmão, não vê má cara no irmão. Quando um pede um favor ao irmão, não vê má cara no irmão. Quando um fala com o irmão de uma certa intimidade, não vou fazer porque ele falou que sim, que daquela maneira. Então já não somos um em Cristo. Já não somos um em Cristo. Quando isso acontece na igreja, já não somos um em Cristo. Alguém está fora. E ouça, e se alguém está fora não é
Deus que o põe de fora. É Ele próprio que se exclui. Eu sempre disse que eu nunca reconheci no ministério pastoral a autoridade para pôr fora da igreja fosse quem fosse, para receber na igreja fosse quem fosse. Absolutamente. Se o próprio Jesus disse que todo aquele que vem a mim de modo algum lançarei fora, qual é a autoridade que o pastor tem para dizer você não entra? Ou você é um coré, ou você é um leproso, ou você é não sei o quê, não se tem com aquele, irmãos. Aquele fez uma rebelião, não se pode dar com aquele. Não, irmão. Não, irmão. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Não foi para isso que o Senhor nos comissionou. Se nós fomos tomados pelo Espírito de Deus, tem que haver em nós uma só alma e um só coração. Concordam comigo? Amém? Amém. Deus merece toda a honra. Uma só alma e um só coração. Não venham à igreja à procura do vosso milagre. Olha, irmão, se você está na igreja, mesmo não procurando o seu milagre, se você precisar dele, o Senhor está cá para fazer o que só Ele sabe fazer. Vamos vir. Vamos nos pôr de pé, por favor. Louvado seja o nome de Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. E depois é assim, ainda que vocês forem ver lá em casa depois também, o Ananias falou, então Pedro disse, olha lá, Ananias, porque é que fizeste isto e tal? E entretanto, o Ananias morreu, não é? Entretanto, a Safira veio e Pedro ainda deu a oportunidade à Safira para ela se arrepender e dizer assim, epá, claro que eu não, claro que... Sabe uma coisa? Há uma maneira de ajudar o mentiroso. É revelar-lhe a mentira. E depois dá-lhe a oportunidade de ele dizer, epá, realmente, agora repara o seguinte. O que aconteceu com a Safira foi tão simples quanto isto. Safira entrou, passado um tempo, e ela estava acertada com o marido, não é? E entretanto, ninguém foi dizer à Safira que o marido tinha morrido. Portanto, ela foi apanhada no próprio laço. Ela enredou-se nas palavras dela, prendeu-se nas palavras dela. Amém? E entretanto, o que é que aconteceu? Pedro disse, olha lá, é verdade que tu vendeste a fazenda por este preço assim, 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 assim. E a Safira disse, é verdade, sim senhora, pois olha, sabes uma coisa? Ali à porta estão os pés daqueles que levaram o teu marido e também te vão levar a ti. Irmão, a Bíblia mostra que isto aconteceu. A Bíblia diz que isto mostra, a Bíblia diz que isto mostra, a Bíblia diz que isto mostra uma coisa. Eles podem ter morrido fisicamente, mas a Bíblia mostra que aquele que mente, aquele que vive na mentira, aquele que não vive de coração aberto para Deus, irmão, está morto por dentro, irmão. Ele pode estar vivo por fora, mas está morto por dentro. Não tem nele a essência da vida. E é isso que Deus quer, é que em nós haja a essência da vida, que nós haja vida. Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. E como é que Ele transmite essa vida com abundância? A não ser através da Sua palavra. A não ser através da alteração da nossa consciência. Começarmos a ver as coisas de uma maneira diferente. Começarmos a entender a vida de uma maneira diferente. Começarmos a entender que a palavra de Deus tem resposta e solução para todas as coisas. Porque nós somos feitura sua, irmãos, criados em Cristo Jesus. Então não vale a pena elaborar na mentira, não vale a pena andar no engano, não vale a pena fazer as coisas só para inglês ver, não vale a pena você ser uma pessoa devota e não seguidora, porque há uma grande diferença entre aquele que é devoto e aquele que é seguidor. Quem é devoto, devota-se a uma coisa, mas não a segue. Mas quem é seguidor, irmão, vai até à morte, se for preciso. E nós somos daqueles que caminhamos não para a morte, caminhamos para a vida. Porque foi isso que Ele nos prometeu, vida eterna com Deus. Porque nós já morremos com Ele. Então nós já não caminhamos para a morte, nós caminhamos para a vida, irmãos. E é essa consciência que nós temos que ter. E temos que aprender a valorizar as coisas santas. E tudo aquilo que nós fazemos para Deus foi porque nós nos santificámos para Ele, nós separámos-nos para Ele. Todo o louvor que nós lhe apresentamos é santo, toda a adoração que nós lhe apresentamos é santa, toda a oferta que nós apresentamos na igreja é santa. Porquê? Porque ela foi retirada do nosso orçamento com o propósito santo. Glória a Jesus. E isso é feito de coração. Então eu tenho a certeza que agrada a Deus. Certo, irmãos? Façamos isso nesse espírito. Nunca dê por obrigação, ou porque pega mal, se eu não der, pega mal, o irmão depois vê que eu não dou e tal, e depois aquilo vai aos ouvidos do pastor e tal. Oh, irmão, o que é isso, irmãos? Aquilo há disso, irmãos. Aquilo que você dá entre você e Deus, aquilo que você sente fazer, faz entre você e Deus, você tem que viver em paz com Deus. Nós temos que viver em paz com Deus. Em paz com Deus.
E uns com os outros. Bendito seja. Porque aí é encontrado em nós um só coração e uma só alma. Quero que vocês fiquem com isto dentro do vosso mente. Nós somos um só coração. Que Deus encontra aqui em nós sempre um só coração e uma só alma. Amém, irmãos? Porque de resto, o milagre, Deus faz sem a gente. Deus faz na sordina, sem a gente fazer. Olha, todos os outros estavam a olhar para a água e ninguém se apercebeu que aquele estava a ser curado por Jesus. Jesus não foi lá, queres ser curado? Para todos os outros olharem para trás. Não. Queres ser curado? Homem, levanta-te. E a coisa aconteceu. Tranquilo. Sem alarido. Sem problema. E as coisas acontecem no nosso meio dessa maneira, irmãos. Amém. Não é? Amém. E isso é que é o lado maravilhoso de Deus. É Deus fazer as coisas sem criar espetáculo, suprir a necessidade do seu povo por amor do seu povo, porque tudo o que Ele fez foi por amor. Amém, irmãos? Nós temos um Deus maravilhoso. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Ti, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Nosso Deus é maravilhoso. Não há Deus igual a nós. Ele é o Deus único. Amém? Amém. Ele é o nosso Deus único. Aleluia. Louvado seja o santo nome de Deus. Escuta o perto que quer estar. Glória a Jesus. É tão bom estar perto de Deus, irmãos. Ouça, meu irmão, nunca deixe de orar, nunca deixe de ter comunhão com Deus. Nunca, porque no dia em que você deixar de ter comunhão com Deus, você está só. Você está só. Você sente-se só, porque é você que se separa dele. Não tome a oração como um ato, não tome a oração como um ato religioso. Um, dois. Graças a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus é bom. Maravilhoso.
Senhor toda a honra e toda a glória. Aleluia. Bendito seja o teu santo nome. Glória ao nome de Jesus. Senhor, entendemos hoje mais que nunca, Senhor, que o lugar onde nós devemos repousar e permanecer, Senhor, não é em tanques de Betesda, Senhor. Tanque de Betesda é um lugar de passagem. Mas nós queremos ficar a teus pés, queremos permanecer junto a ti. E esse é o propósito que nos move. Senhor, que estes cestos de oferta transmitam e deixem transparecer, Senhor, que entre nós há só uma alma e um só coração. Meu Pai, muito obrigado, Senhor. É um privilégio pertencermos a esta família que Tu criaste, Senhor. Esta família que Tu tens alimentado, porque nos dás o pão de cada dia, que é a Tua palavra. Te louvamos e Te agradecemos a todos os dias da nossa vida, no santo nome de Jesus. Te damos toda a honra e toda a glória. Senhor, permite-nos sermos participantes deste serviço, em nome de Jesus Cristo. Que a nossa mão nunca esteja vazia, mas que sempre se ache alguma coisa com a qual nós nos comprometemos contigo, Senhor. Podendo dizer, conta connosco, Senhor, assim como nós temos a certeza de que podemos contar contigo. No santo nome de Jesus Cristo. Amém. Eu peço ao Filipe, vem cá. O nosso irmão Filipe vai-se embora na segunda-feira. Vai-se embora na segunda-feira. Bendito seja Deus. Bendito é o Tua presença enche o meu coração. É tão real e viva em mim. Faz brotar em mim esta grande paixão.
Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Os momentos de despedida são sempre momentos não muito alegres. E agora vamos cantar os parabéns a uma família que durante esta semana fez anos, o Zé Carlos, o André, a sua avó, fizeram anos esta semana, e então eu quero também, à semelhança do que fazemos normalmente, que, irmãos, que o Filipe saia daqui com alegria, nosso que ele saia daqui com alegria, que ele saia daqui na certeza de que tem uma família que o ama, que a sua família não está só. Amém? E eu sei que não é fácil, eu sei que é fácil falar da boca para fora. Eu também já tive essa experiência de estar privado da minha família e não é fácil, não é fácil. Mas irmão, ele conta com uma família que está por trás dele. E ele é um amado de Deus, amém? Acima de tudo, ele é um amado de Deus. Amém, irmãos? Amém? Então vamos cantar os parabéns ao Zé Carlos, ao André e à sua avó. Não, Rosária está. Está a ver, está a ver. As pessoas mascaram-se e a gente não os conhece. Graças a Deus. Vamos cantar os parabéns aos nossos irmãos. Amém? Amém? 1, 2, 3, pá! O nosso voto para todos. Há bolo ou não há bolo? Há bolo, irmão! Há bolo! Este pastor não tem vergonha nenhuma. Irmãos, que na verdade Deus vos dê anos de vida e paz. Vocês têm anos de vida e paz, é isso que nós. Deus vos abençoe.